Oi, eu sou o Drauvi. Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa meio diferente, que é juntar Postergados, minha série animada, com um dos meus hobbies, que no caso são miniaturas de biscuit. Basicamente, eu vou fazer uma miniatura de um dos meus personagens, o Eden, e também vou falar um pouco do design dele enquanto eu faço isso. Antes de começar, eu vou explicar o jeito que eu faço minhas miniaturas. Ao invés de fazer tudo em uma parte só, eu faço cada parte, como a cabeça, corpo, cabelo, pernas e etc., cada um separados. E depois eu uso ímãs colocados em cada peça para juntar tudo no final. Eu faço desse jeito porque, primeiro, eu acho legal, e segundo, isso me dá uma customização maior no que eu posso fazer. Tipo, se eu quiser mudar o cabelo de uma miniatura, por exemplo, eu não preciso começar do zero e criar uma figura nova. Eu preciso simplesmente modelar um cabelo novo e encaixar com ímãs na miniatura antiga. Além de que quando eu estou entediado, eu posso ficar juntando várias peças de miniaturas diferentes para criar umas aberrações. Depois de tudo isso explicado, vamos finalmente para o que interessa. A primeira coisa que eu fiz foi o corpo. Então eu peguei um pouco de biscuit marrom e tentei deixar no formato mais parecido possível com o corpo do Eden, usando a miniatura do Steven Universo como base. O corpo do Eden é bem redondinho. Na verdade, o design inteiro do Eden é assim. Isso é uma das regras básicas de design de personagem. Você primeiro define um formato básico como base para a aparência do personagem, no caso do Eden, são círculos, dando para ver isso muito bem no cabelo, nas botas, no nariz e nas orelhas. Então, você coloca um formato de complemento, que no caso do Eden, são um triângulo na roupa e a marca quadrada debaixo da boca, sendo o triângulo a mesma forma base do Cosmo e o quadrado a mesma forma base do Golias. Isso foi bem proposital, para deixar o grupo dos protagonistas mais unidos no design. Depois de terminar a base do corpo, eu peguei os ímãs e marquei onde eu iria colocar cada um. Peguei a cola e colei os ímãs no corpo. Logo depois, eu peguei um pouco de massa branca e um pouquinho de massa marrom. Misturei as duas e fiz o detalhe triangular na roupa. Então eu peguei um estilete e fiz a divisão no centro. Com aquela mesma mistura que eu fiz antes, eu peguei um pouco para fazer os braços. E então chega na parte que sempre que eu tenho oportunidade, eu faço. Que é colocar esses cristalzinhos... Como é que é o nome? Strass de unha na miniatura. Peguei 3 desses amarelos e colei na roupa, para ser os 3 botões de ouros que o Eden usa. Agora eu passo para as pernas, que são bem simples. Eu uso a mesma miniatura do Steven como referência, coloco um imã na parte de cima, uso uma mistura de massa marrom com preto para ser as calças e a massa marrom para ser os sapatos. Depois eu colo tudo em um suporte para ele ficar em pé e tá pronto. Agora vamos para a parte mais estressante dessa miniatura, a saia. Basicamente, o Eden tem essa saia, tutu, essa coisa aí. Então, obviamente, a miniatura tem que ter também. Mas fazer isso foi uma tortura. Primeiro, eu tentei fazer bem bonitinho, com a textura de um tutu de verdade. Mas aí ia ficar muito alto, então eu tentei achatar ele, mas daí ele ficou muito largo e perdeu toda a textura que eu tinha colocado. E eu tentei por muito tempo, e toda vez tinha um problema diferente. Ou era grande demais, ou não encaixava nas pernas, ou era simples demais. Até eu finalmente desistir do vídeo e nunca mais fazer biscoito na minha vida. Brincadeira. Eu só fiz essa versão bem simples, com alguns detalhes que eu coloquei com estilete. Depois foi o rufo do pescoço, que felizmente foi a coisa mais fácil da miniatura toda. Eu só peguei um imã mais achatado, cobri ele com uma massa clara, fiz uns detalhes com estilete e ficou pronto. Agora que eu terminei a roupa, é legal falar sobre a importância dela no design de um personagem. Dependendo da roupa que um personagem usa, isso vai dizer muito para a audiência sobre o mundo e sobre o personagem em si. A roupa do Eden, assim como todo o elenco de Postergados, são roupas medievais, que já comunica para a audiência um período em que a história se passa. Mas além disso, comparando as roupas do Eden com as dos outros personagens, diz bastante coisa também. Eu já expliquei isso no vídeo de introdução,
que o Eden faz parte da realeza do reino de Oromúria. Já dá pra ver isso bastante só olhando pra roupa dele, com bem mais detalhes decorativos, como o rufo no pescoço, a saia na cintura e os botões na roupa. Mas também comparando com outros personagens, como o fato dos detalhes metálicos nas roupas do Cosmo e do Golias serem prateados, mas as do Eden serem dourados. Com isso, já dá pra ver que o Eden teve uma qualidade de vida bem melhor que os outros, mas isso nem sempre é uma coisa tão boa assim. Mas eu falo disso daqui a pouco. Agora, passando pra cabeça, eu só misturei massa branca e marrom na mesma quantidade para chegar no tom de pele do Eden. Coloquei o imã e novamente usei a miniatura do Steven para fazer o do tamanho certo. Indo para as mãos, o Eden tem esses detalhes nos dedos, que infelizmente pelo tamanho da miniatura não dá para fazer isso de um jeito muito bom. Então eu decidi só fazer sem esse detalhe. Peguei a massa da cor da pele, coloquei no tamanho certo, fiz os dedos usando uma tesoura e ficou assim. Chegando na reta final, a próxima parte é o cabelo. Peguei o mesmo imã achatado que eu usei no rufo e coloquei no topo da cabeça. E aí comecei a modelar o cabelo de fato. O cabelo do Eden é cheio dessas espirais e cachos, detalhes que obviamente não podiam faltar. Então eu peguei uma massa, alisei ela, enrolei na cabeça para fazer a espiral do topo. Depois eu peguei fiapos menores e fiz as espirais do lado. Depois de tudo, a modelagem está concluída. Depois é só pintar os outros detalhes, que falando neles, vamos voltar para aquilo que eu disse antes. Além de fazer um design de personagem pensando nos outros personagens e no mundo em que ele vive, é tão importante quanto também pensar na história. E agora vamos falar das marcas na pele do Eden. Isso é algo que toda fada tem, nascendo com marcas e manchas pela pele, cada um com formatos diferentes. E as marcas do Eden são assim, ou melhor, assim, com linhas em todas as dobras do corpo e uma marca bem evidente que vai da boca até o queixo. Se você olhou isso e pensou em uma marionete, é exatamente essa a ideia. Como eu expliquei no vídeo de introdução, o Eden viveu a vida toda trancafiado no castelo. Toda a informação que ele tem sobre o mundo de fora é de segunda mão, além da quantidade de coisas que ele nem sonha que existem. Então os detalhes da marionete representam exatamente isso, toda a manipulação que ele sofreu a vida toda sobre como o mundo de fato funciona. Mas assim que ele sai do castelo, ele vai finalmente começar a ver as coisas por si próprio. Depois de todo esse falatório todo, vamos finalmente ver o resultado final da miniatura. Algumas coisas tiveram que ficar de fora, tipo as orelhas do Eden, mas em geral eu diria que a miniatura ficou muito boa. Eu também fiz um segundo rosto com uma expressão preocupada, só por diversão mesmo. Oi, eu sou o Drauvi. Nesse vídeo eu vou continuar essa série que eu comecei no vídeo passado, que é fazer miniaturas de biscuit dos personagens da minha série animada, Postergados, enquanto eu falo do design dos personagens. Se você não viu o vídeo passado, eu recomendo que você assista, já que eu expliquei bastante coisa lá. E no vídeo de hoje, o personagem vai ser o Cosmo. Vamos lá. No vídeo do Eden eu comecei pelo corpo, mas nesse caso, como o Cosmo é para ser o esperto do grupo, eu comecei pela cabeça, que foi bem simples. Eu fiz uma mistura de massa azul com branco, usei, novamente, a miniatura do Steven como referência e moldei a cabeça em volta do imã. Como eu fiz no vídeo anterior, os detalhes como o rosto do personagem vão ser feitos por último, então, por enquanto a cabeça vai ficar assim. Depois disso, eu passei para o corpo. Eu misturei algumas massas para ficar nesse tom de azul específico, coloquei os dois ímãs e moldei o torso dele com as partes pontudas, que não podiam faltar. Então eu usei um estilete para fazer os detalhes da roupa. Esse é um bom momento para falar de uma coisa que eu não expliquei muito bem no vídeo passado. No vídeo do Eden, eu disse que uma das regras básicas do design são os formatos base, ou melhor, linguagem de formatos. Tem esse nome porque além de ter um formato para cada personagem, cada formato representa e comunica algo para a audiência. Os formatos têm meio que estereótipos específicos que a audiência vai pensar quando vê o personagem desse formato. E eu vou dizer que me aproveitei bastante disso no design dos protagonistas de Postergados. Eu posso explicar exatamente o que cada formato significa usando cada um dos personagens. Para o formato redondo, o formato do Eden, é associado com personagens doces, gentis e pessoas gente boa, basicamente. O formato quadrado, o do Golias, é associado com personagens fortes, estáveis e heróicos. E para o formato triangular, mesmo do Cosmo, tem uma curiosidade, já que esse formato é mais comum em vilões e antagonistas,
sendo associado a perigo e ameaças. Mas ele não se limita só a isso, nenhum formato aliás. A linguagem de formatos é feita para qualquer tipo de personagem, vilão ou não. Inclusive os outros também podem representar vilões, com o formato redondo sendo mais associado a vilões surpresa ou que fingem serem pessoas boas, e o quadrado a vilões implacáveis e invencíveis. Mas enfim, quando o formato não representa vilões, ele está associado a personagens rápidos e inteligentes, exatamente a descrição do Cosmo. Mas chega dessa tangente de linguagem de formatos, vamos voltar para a miniatura. Continuando no corpo, eu fiz o cinto de biscuit preto e coloquei na miniatura. Depois eu passei para os braços, eu fiz com biscuit branco e depois colei no corpo. Então eu dei uma pausa no corpo e comecei as pernas. Usando massa preta para moldar as pernas em volta do imã, então eu usei massa azul para fazer o resto da roupa de cima. E colei nas pernas, enquanto eu colava meu dedo junto. Logo depois eu passei para as botas. Eu misturei biscuit azul com preto, moldei as botas no formato certo, colei elas nas pernas e fiz os detalhes com estilete. Eu usei a mesma massa para fazer as luvas, novamente, moldando do jeito certo e colando nos braços. Então eu usei um pouco de biscuit preto para fazer os cintos nas luvas, e aí passei para as mãos. Eu peguei a mesma massa que eu usei para a cabeça e moldei os dedos de cada mão. Então eu colei os dedos nos lugares certos, então usei mais massa para fazer a palma da mão. Já dá para notar que as mãos do Cosmo são bem grandes. Isso nos leva ao próximo ponto sobre o design. Isso é algo bem legal, que eu acho que eu nunca falei antes aqui no canal. Que é, o Cosmo é mudo, e ele se comunica usando linguagem de sinais. Isso foi algo que eu fiz por vários motivos. O principal sendo que, sempre que eu tiver a oportunidade de colocar diversidade nos meus personagens, eu vou fazer isso. Por mais que signifique que eu tenha que aprender toda uma linguagem diferente. Sim, eu não sabia nada de Libras antes disso. E eu tô aprendendo enquanto eu faço a série. Inclusive, tá aqui uma cena do Cosmo conversando. Resumindo, ele tá mandando o Eden calar a boca nessa cena. Se alguém que entende de Libras puder comentar me confirmando se eu animei os sinais corretamente, eu agradeço. E sim, vai ter legenda pra quem não entende Libras. Mas enfim, o que eu queria falar é em como eu incorporei a linguagem de sinais e a falta de fala no design do Cosmo. Primeira coisa, como eu disse, são as mãos. Os dedos e mãos gigantes facilitam ver quais sinais ele está fazendo enquanto ele se comunica. E o fato dele usar essa linguagem já cria uma dúvida na audiência, para saber se ele não fala ou não ouve. E essa resposta já fica bem claro na aparência dele, onde as orelhas são exageradamente grandes, enquanto a boca simplesmente não existe. São os detalhes legais que eu queria mencionar. Agora voltando para a miniatura. Eu já terminei quase tudo. A única coisa que falta é o cabelo, que foi feito usando a mesma massa que eu usei para as luvas e botas. Usando o imã na cabeça, eu fui moldando o cabelo em volta. Não achei que o resultado ficou tão bom, já que o cabelo do Eden funciona muito melhor em 2D, mas dá pro gasto. Enfim, depois de adicionar todos os detalhes finais, o resultado ficou assim. Eu acho que ficou uma ótima tradução do Cosmo para um formato miniatura. Eu também fiz um segundo rosto de quando o Cosmo usa os poderes. Oi, eu sou o Drauvi, e esse vídeo é a terceira parte da série de miniaturas dos personagens de Postergados, minha série animada. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, já que eu expliquei bastante coisa lá. Mas pra quem já viu, vamos pro vídeo. Diferente dos outros vídeos, eu misturei todas as massas nas cores que eu preciso antes de começar a miniatura, já que isso deixa o meu trabalho bem mais fácil. Primeiramente, eu comecei com o corpo. Peguei o biscuit verde escuro e modelei o formato que eu queria. Moldei o cinto usando o biscuit marrom e usei o estilete para fazer a divisão na roupa. E depois eu fiz o buraco para o imã de baixo e colei ele. Logo em seguida, fiz o buraco para o imã de cima e também colei. O corpo do Golias é bem quadrado. Na verdade, o design inteiro do Golias é assim. Isso é uma das regras básicas do design. Pera, eu já não disse isso. Basicamente, enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que eu não tinha muito o que falar sobre o design. Simplesmente porque eu já expliquei quase tudo nos vídeos anteriores. A linguagem de formatos, integrar o design com a história, o ambiente, elementos do personagem e afins. Então,
ao invés de ficar me repetindo, eu decidi mostrar vários designs antigos que eu fiz dos personagens e ir explicando todo o meu processo de lá pra cá. A primeira coisa que eu fiz é isso. Esse é literalmente o primeiro rascunho que eu fiz dos postergados. Acho que eu fiz isso em 2023 ou no começo de 2024. E dá pra ver muitas diferenças. Primeiro, que eles todos eram humanos, sendo que agora nenhum dos três são. E falando agora um por um, o Eden, ou melhor, a Eden, continuou com o corpo basicamente igual, mas as roupas são completamente diferentes. E a cor principal do design era rosa, ao invés de marrom. Isso é principalmente porque a ideia original de Postergados era bem diferente, e com um tom bem menos sombrio que atualmente. Indo agora pro Cosmo, ele é mais um com a cor do design diferente, que no caso é verde. Além de que o formato base é o círculo, algo que felizmente eu mudei, já que senão ficariam muitos formatos redondos nos personagens. Ele também tem um óculos, algo que combina bastante com o personagem dele até hoje. E pro principal desse vídeo, o Golias. Ele tem a cor principal sendo azul, o corpo bem mais musculoso e o cabelo bem mais curto. Mas tirando isso, ele tá bem parecido com o atual. Formato base sendo quadrado, as sobrancelhas bem grossas e a vibe de um personagem forte e poderoso. Agora vamos ver o próximo rascunho, que é esse aqui. Já estamos bem mais próximos dos designs atuais agora. O Eden ainda tá rosa, mas pelo menos tem bem mais detalhes brancos pela roupa, ainda que a roupa em si não tenha nada a ver. O Cosmo tá bem parecido, ele finalmente tá azul, e o corpo continua basicamente igual, tirando as mãos e pés que continuaram em tamanho normal. Ele também ainda tem uma boca nessa versão. O cabelo surpreendentemente continua igual na parte de cima, e as orelhas parecem ser de salamandras ao invés de orelhas pontudas. E também ele tem uma cauda. Isso é porque o Cosmo era para ser uma espécie de alienígena nessa versão. E indo pro Golias, de cara dá para notar os 4 braços, que por mais que é uma ideia muito legal, iria dar muito trabalho para animar. A cor do design ficou no verde, os dentes pontudos e as sobrancelhas grossas também se mantêm até hoje. O cabelo também tá meio termo, bem mais longo que o anterior, mas não tanto quanto o atual, além de ser um tom de verde bem mais claro. Os olhos também ainda têm íris e pupilas, e o corpo tá bem mais definido e musculoso. Então, ainda temos muita coisa pela frente. Agora a gente já entra na parte dos renders. E primeiro, a gente tem o do Cosmo, que já vou dizer aqui que o Cosmo foi o personagem que chegou no design atual mais rápido. Só alguns desenhos e rascunhos dele já leva para eu entender o que eu queria, que no caso é um magrelo, triangular, inteligente e azul. Nesse design, o tom de azul que eu estou usando já é quase o mesmo do atual. Ele já está usando os braceletes, que por algum motivo eu estava chamando de luvas nos vídeos passados, me perdoem, que também são da mesma cor que os atuais. Mesma coisa com as botas. Já tem as orelhas pontudas, olhos pretos com íris azuis e o nariz pontudo. As únicas mudanças de fato são na roupa e no formato do cabelo. Depois disso, vamos pro do Eden, que ainda tá rosa, mas também já tem várias coisas do design atual. O rufo no pescoço, os olhos de uma cor só, os dentes separados e o formato do cabelo, que tá igual, tirando as espirais. Agora para as diferenças. Tem toda a roupa, as orelhas que não são tão grandes e as marcas na pele, que simplesmente não existem. E agora pro Golias, a gente ainda não vai pro primeiro render dele, porque o Golias demorou muito para eu chegar no design que eu gostava. Então vamos ver o processo. Depois do rascunho anterior, o próximo é esse aqui. Perdeu os 4 braços, mudou de roupa completamente, dessa vez uma roupa bem mais tribal e com peles de animais, que estão no design até hoje, além do formato quadrado estar mais acentuado aqui. Mas mesmo assim, os olhos, o nariz e as orelhas não tem nada a ver com o atual. O cabelo está completamente diferente, e ele também tem uma mini barba no queixo. Depois a gente passa para esse design espinhudo aqui. Já estamos mais próximos, com os olhos pequenos e sem nada, uma franjinha e uma roupa bem mais parecida com o atual. Por mais que obviamente tem todos esses espinhos, que não foram pro design final. E depois de mais alguns rascunhos que seguem o mesmo conceito, a gente chega no primeiro render, que é esse. Depois de alguns designs bem parecidos com o atual, a gente vai pra esse, com muito mais pele e muito mais pelo. Tipo, esse personagem só tem 22 anos de idade, por que diabos ele tem uma barba completa? As únicas coisas iguais são as cores, os braceletes e as calças. De resto, tá completamente diferente. O mesmo vale para o próximo render. A barba cheia permanece, assim como as orelhas e o nariz diferentes. As roupas estão exatamente iguais ao anterior, tirando no cinto, que ainda está no design atual. Os olhos finalmente estão iguais aos atuais, e as sobrancelhas também. Mas depois desse render, eu refiz o design.
e depois de muita luta, cheguei no atual. Agora, depois dessa tangente gigantesca, vamos voltar para a miniatura. Já dá pra ver que a miniatura do Golias é bem maior do que as outras. E isso é feito por óbvios motivos, quando você vê o tamanho do Golias comparado com o do Cosmo do Éden. Continuando, eu então fiz as mangas, usando um tom de verde mais forte, e colando massas do mesmo tamanho na parte dos ombros. Então, eu passei para os braceletes. Eles foram feitos usando biscuit marrom, e depois cobrindo metade deles com biscuit verde escuro. E então, colando nas mangas. Logo depois, eu passei para as mãos, que foram feitas usando esse tom de verde mais claro, e foram bem simples. Eu peguei duas partes em quantidades iguais, usei uma tesoura para cortar os 4 dedos na massa. Sim, caso você não tenha notado, todos os meus personagens têm 4 dedos, isso deixa o desenho e a animação mais fácil. Enfim, depois disso, eu coloquei os dedos nas posições certas e colei nas mãos nos braceletes. E com isso, o corpo ficou pronto. Agora, eu passo para as pernas. Eu usei um imã colocado embaixo do corpo como base. Então, eu usei duas partes de biscuit verde escuro como as pernas, colando elas no imã. Então, peguei um monte de biscuit marrom para ser as botas. Depois de moldá-las do formato certo, eu só colei nas pernas. E tá quase pronto. A última parte das pernas é a base. Então, eu peguei um pedaço de papelão preto, cortei um formato redondo e colei as pernas nele. Inclusive, algo que eu jurava que eu já estava fazendo até agora, mas reassistindo os vídeos eu vi que não, é pintar a base toda de preto, para deixá-la com uma aparência mais bonita. Fora da tela, eu fiz isso em todas as outras miniaturas anteriores, e com certeza vou fazer nessa também. Depois disso, eu passei para a pele. Mais especificamente, essa pele de animal que o Golias usa na roupa. Falando um pouco mais do design, isso segue aquilo que eu disse sobre mesclar o design com a história do personagem, com a pele remetendo a roupas mais primitivas e tribais, comunicando exatamente isso, já que o Golias fazia parte de uma tribo. E também mescla com o ambiente onde a história se passa, uma roupa para um clima frio, já que de 9 dias em Lunord, 10 deles vão ser nublados. Enfim, a pele foi bem fácil. Só colocar uma camada fina de biscuit branco com um imã achatado embaixo e usar uma dessas ferramentas, que eu não sei o nome, para colocar textura de pelo, deixando o resultado assim. Para a cabeça, foi exatamente igual a todas as outras. Usar uma cabeça de outra miniatura como base, cobrir o imã com o biscuit da cor da pele do personagem e colocar os detalhes finais com tinta. Mas eu queria variar um pouco dessa vez. Por isso, eu fiz o nariz de porco do Golias e colei na cabeça. Isso vai fazer com que ele só possa ter um rosto, já que o volume do nariz atrapalharia quando a cabeça ficasse ao contrário. Mas tudo pela variedade. Chegando na última parte, o cabelo, eu peguei a massa verde escuro, coloquei um imã na cabeça e comecei a moldar o cabelo. Depois eu usei um estilete para colocar a textura, e passei para o resto do cabelo. A parte que fica amarrada atrás, eu pensei em fazer em uma peça separada, mas no fim, eu decidi fazer tudo junto mesmo. Eu peguei várias partes da massa, moldei todas no mesmo formato, e nas posições que eu queria. Então, eu juntei todos os pedaços, usei o estilete para fazer a textura do cabelo, e para acabar, colei no cabelo que eu fiz antes. Depois de juntar tudo, o resultado final foi esse. Como dessa vez não tem um segundo rosto para mostrar, fiquem com o Golias sem a pele da roupa. E aqui estão todos os postergados em miniatura juntos. O Golias ficou um pouquinho maior que eu queria, mas tudo certo. O próximo... Oi, eu sou o Drauvi. Esse vídeo é a quarta parte da minha série de miniaturas, onde eu faço miniaturas de biscuit dos personagens da minha série animada Postergados, enquanto eu falo do design deles. E o vídeo de hoje vai ser sobre uma personagem que eu mal falei sobre, a Umbra. Então, vamos lá. Antes de começar a miniatura, eu vou primeiro apresentar a personagem. Como toda boa série animada tem um mascote animal fofo, é claro que Postergados não iria ficar de fora disso. Então por isso, nós temos ela. Não é exatamente um mascote fofo. O design da Umbra é altamente inspirado nos Wendigos, criaturas mitológicas do folclore nativo americano. Mas caso você já conhece esse folclore, não se preocupa, porque a Umbra só tem a aparência como inspiração, e não os comportamentos de uma dieta diferenciada. Enfim, o papel da Umbra no grupo é agir como meio de transporte dos postergados, puxando a carruagem que eles vivem para onde quer que eles vão.
Dá até pra ver isso no vídeo dos cenários de algumas semanas atrás. Por esse motivo, ela é a mais alta do grupo, com quase 3 metros de altura, e cheio de formatos pontudos no design para mostrar toda a ameaça que ela impõe. Mas agora que ela já foi apresentada, podemos ir para a miniatura. A Umbra foi com certeza a miniatura mais fácil de ser feita de todas até agora, já que as massas que eu precisaria são preto, branco e um tom de branco mais escuro. E também, como o corpo dela é tão diferente dos outros, sendo um animal quadrúpede e tudo mais, eu decidi fazer ela em apenas 2 partes, a cabeça e o corpo, que falando nisso, vamos para a cabeça. Diferente dos outros em que a cabeça é sempre do mesmo formato, a cabeça da Umbra é tão específica que não tinha como fazer de outro jeito. Mas eu ainda queria deixá-la compatível com as outras miniaturas. Então eu peguei o imã e usei o biscuit branco para começar a moldar a cabeça da Umbra, fazendo todo o formato do crânio mais parecido possível. Depois eu peguei um pouco mais de massa e usei para fazer a mandíbula. Depois eu fui colocando os detalhes, como os buracos dos olhos, e por fim, moldando os chifres, usando a massa cinza, e colando no crânio. Então eu pintei os detalhes adicionais, incluindo as várias luas no crânio, que combinam com o chifre, e ficou assim. Agora para o corpo. Como isso vai ser muito grande, eu não quero gastar tanta massa assim. Então eu peguei uma bola de isopor, fiz um buraco para o imã e cobri com biscuit preto. Depois, eu usei mais massa para fazer a parte de trás do corpo e colei o imã. E usei a mesma técnica que eu fiz no vídeo do Golias para fazer os detalhes do pelo. Depois disso, a última coisa a fazer são as pernas. Então eu peguei muita massa preta e moldei no formato que eu queria para cada perna. Coloquei no corpo e coloquei a textura do pelo. Então, eu fiz os cascos na parte de trás e as mãos na parte da frente, usando a massa cinza. E com isso, a miniatura fica pronta. Mas antes de eu mostrar o resultado, tem uma surpresinha antes. Já que, por mais que a Umbra seja uma criatura enorme e ameaçadora, ela não é assim o tempo inteiro. E como no vídeo anterior eu disse que teríamos uma cena do primeiro episódio sendo mostrada, fiquem com ela aqui. Umbra? Por que foi que você parou? Umbra? A Umbra desapareceu! Pessoal, precisamos encontrá-la! Desapareceu coisa nenhuma, só. Ela tá bem ali. Mas por que ela encolheu? Então, por isso, de noite ela é um bicho enorme e de dia ela vira estranha aí. Mas ela fica tão imensamente fofa. Tá bom, já viram demais. Já dá pra ver muitas coisas novas e mudanças que eu fiz da última cena que eu mostrei aqui pra essa. Tendo a principal, a voz do Eden, que eu tô regravando tudo do zero, pra voz dele ficar mais única e não ser só a minha voz com um filtro por cima. E também, é a primeira vez que vocês veem e ouvem o Golias, que tem um sotaque mineiro, porque eu amo meu país, Minas Gerais. E também, é claro, a protagonista desse vídeo, a Umbra, que como o Cosmo e o Golias explicaram, durante a noite, ela fica nessa forma gigante e assustadora, mas de dia, ela encolhe, e fica assim, com um design que deixa as proporções dela bem mais chibi e os formatos pontudos ficando redondos, algo que expliquei mais sobre no vídeo do Cosmo. Mas enfim, depois de tudo isso, o resultado da miniatura ficou assim. Por enquanto, a miniatura mais alta e grande de todas as que eu fiz, e também é com menos peças. Eu decidi não incluir uma base para ela, já que eu senti que seria muito grande e redundante, já que ela conseguiria ficar em pé sozinha. E agora sim, é aqui que esse vídeo acaba.
Só avisando que os vídeos agora vão ser postados segunda ao invés de domingo. E não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo. E também pode me acompanhar nas minhas outras redes para ter mais novidades. Eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!